Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim, já analisando o encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo para os preços, pelo menos de finalização, porque ao longo do dia o mercado até chegou a recuperar a posições perdidas na última sexta-feira, teve uma movimentação positiva no início do pregão, mas não deu conta de se sustentar não, e acabou encerrando aí com 10, 11 pontos de queda nos principais vencimentos. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, lá das Safras e Mercado, para entender junto com ele o que aconteceu com o mercado. Um ânimo que parecia ter voltado na parte da manhã, mas que acabou sendo sufocado aí, principalmente no período da tarde. Seja bem-vindo, Luiz, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Afinal de contas, qual foi a motivação das negociações lá em Chicago hoje? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, como tu colocou, a gente teve um início de sessão aí um pouquinho mais positiva, né? Até porque o mercado financeiro acordou com um humor um pouco melhor, né? Frente ao que a gente viu na semana passada, e principalmente na sexta-feira, que foi um pânico aí meio geral, né? Em todo o mercado mundial, ou os mercados mundiais, frente a esse avanço dessa nova variante aí da Covid-19 no mundo, né? Trazendo possíveis restrições de volta aí, e isso naturalmente assusta o mercado. E aí a gente tem sempre aquele movimento, né, Alex, dos grandes investidores aí fugindo de renda variável e indo para ativos mais seguros, né? Isso, né, a renda variável inclui as commodities agrícolas, né, de alguma forma. Então é isso que a gente percebeu na semana passada. Então a gente teve um início de sessão, como eu falei, um pouquinho mais positivo hoje, mas acabou que praticamente todas as commodities, as principais, acabaram virando para o vermelho, sem nenhum grande motivo aparente no lado fundamental, porque o mercado financeiro, né, se a gente olhar para bolsas hoje, elas estão mais tranquilas, estão trabalhando em campo positivo, até mesmo o petróleo está buscando uma recuperação, a principal commodity mundial. Então eu diria que, principalmente no caso da soja, é uma continuidade de um movimento de realização de lucros, que foi, na semana passada, embasado aí nessa questão desse pânico, dessa aversão ao risco, mas a gente teve uma continuidade hoje com principalmente os fundos colocando aí o lucro no bolso, né, e esperando para voltar a se posicionar. Até colocaria, Alex, um lado fundamental para complementar esse movimento de hoje, a questão do clima na América do Sul, né, que é o principal fator para Chicago hoje, né. Chicago está com as atenções praticamente todas voltadas aí para a América do Sul, para a safra sul-americana, que está com plantio avançado. No Brasil está mais de 90% da área plantada, na Argentina aí se aproximando de metade da área, e as condições até o momento são boas. A verdade é essa, o clima é favorável ao desenvolvimento das duas safras desses dois países, os principais países aqui da América do Sul. Então até o momento a gente não tem problemas produtivos, mas claro, sempre existe aí um alerta ligado, isso vai continuar existindo nas próximas semanas, meses, aí, um alerta ligado, porque a gente não pode esquecer que a gente está no ano de Laninha, né? E a gente tem que ter cuidado aí com o clima nas próximas semanas, principalmente final do ano agora e início de 2022, porque alguns mapas aí apontam para chuvas abaixo da média, típico de Laninha, né? Tanto na Argentina como na região sul do Brasil. Mas isso ainda não, obviamente não é confirmado, é só uma previsão. Então até o momento que a gente tem de confirmação é de clima favorável para o Brasil e para a Argentina, e eu acho que a gente tem um pouquinho desse peso também no mercado em Chicago hoje. Esse bom desenvolvimento das lavouras potencialmente favorece aí uma oferta maior, certo, Luiz? Exatamente. Hoje a gente está trabalhando, a gente não pode trabalhar de uma forma diferente. A gente trabalha com uma safra cheia, tanto no Brasil quanto na Argentina. Mesmo que a Argentina tenha uma área menor, a gente ainda trabalha com uma safra cheia em cima da área que eles vão ter. Então o Brasil aí podendo colher 145 milhões, se o clima continuar positivo, e a Argentina algo em torno de 47, 48 milhões. Então realmente esse potencial produtivo recorde em cima desse contexto atual, né, que a gente tem até o momento, de clima positivo para desenvolvimento no Brasil e na Argentina, acaba pesando sim, porque, né, lembrando, a gente tem uma oferta muito grande que vai sair da América do Sul a partir de janeiro, fevereiro. Muito bem. Oferta no radar e a demanda, Luiz? Bom, a demanda não surpreende, né, Alex? A gente viu na semana passada algumas vendas de soja americana para a China de novo. É claro que essas vendas vão começar a cair daqui a pouco, né? Já estão começando, na verdade, se a gente comparar com os meses de setembro, outubro, porque a China vai começar a se posicionar aí para receber a safra brasileira a partir de janeiro já, né? Lembrando que a gente teve um plantio acelerado, o plantio está acima da média,
Então, tudo indica que a gente já vai ter soja disponível aí para vender, tanto para o mercado interno como para o mercado externo, a partir de janeiro, aí, com a colheita andando normalmente, né? Se nada atrapalhar a colheita também. Então, a demanda chinesa ela continua, ela existe, tá? Ela está migrando aos poucos aqui para os portos brasileiros, mas a gente ainda vê algumas compras de soja americana aí, e isso não vai acabar, né? A gente deve continuar ainda a ver por um tempinho ainda, mas a gente tem um destaque, por exemplo, que a China ainda compra aqui no Brasil, ou já compra no Brasil, olhando para frente, e a gente tem, lembrando, uma pauta de exportação ainda para atender em dezembro, que é bem maior que o ano passado, que a gente não tinha soja para vender. Nesse ano a gente já tem mais de 1 milhão de toneladas aí registradas para exportar em dezembro. Então a gente ainda tem uma demanda importante pela soja brasileira para atender no mercado internacional. E com essa demanda também focada na safra brasileira, a gente pode ter aí uma programação americana frustrada? Eu diria que não, Alex. Eu diria que nada tá saindo fora do esperado, né? O que poderia atrapalhar um pouco isso e melhorar a questão americana, né, ou a demanda pela soja americana, seria um atraso no Brasil. Mas a gente não está com atraso, pelo contrário, como eu comentei. A gente está com um plantio muito avançado, a gente plantou na época ideal. Se o clima ajudar, a gente vai colher na época ideal, sem perdas ou com poucas perdas. Então, eu não diria que frustrou. É claro, se pensar como americano, era melhor se o Brasil tivesse algum atraso inicial aqui. Mas não é o caso. Então, não é nada fora do esperado. Não dá para tu trabalhar com atraso enquanto ele não existe ainda, né? Então, eu diria que não surpreende. Eu acho que é algo dentro do esperado. Mas, realmente, né, é claro que a gente colhendo bem aí, colhendo dentro da janela, plantando dentro da janela ideal, como a gente fez, e colhendo dentro da janela correta, né, que é o período desenvolvimento da soja, isso naturalmente acaba tirando um pouco de venda americana, assim, para a China, principalmente, a partir de janeiro. Ou seja, a demanda ela avança, mas não surpreende, Luiz. Mas a China precisa de soja ainda? Ela vai estar presente no mercado? Ela vai continuar comprando? Vai. A China sempre precisa de soja, né, Alex? Ainda mais agora, por exemplo, com essa nova questão envolvendo aí essa variante, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter lockdown de novo em algum lugar e tudo mais. A gente lembra o que aconteceu, né, quando a gente teve o auge desses problemas aí no mercado internacional, foi a China se apresentando para comprar, para garantir soja para alimentar aí a população, né? Fazer carne para alimentar a população. Então, se acontecer de novo, até seria, de alguma forma, algo positivo até para a demanda, porque a China ia mostrar de novo a necessidade que ela tem e a dependência que ela tem de importar soja para poder garantir aí a sua alimentação, né, a alimentação da população através de carne. Então, eu diria que nesse momento, a gente não pode ver nenhum problema com relação a isso. Pelo contrário, até se, tomara que não, né, mas se piorar essa situação, a gente pode até ver um maior nível de compras chinesas, mais rápidas até, exatamente por toda essa segurança alimentar que a China demonstrou, que é muito importante para ela. Muito bem. Agora, em Brasil, Luiz, o que a gente precisa ficar atento? O que está acontecendo com a comercialização? Enfim, quais são os fatores de destaque no Brasil, digamos? O mês de novembro foi um mês até interessante para comercialização, né, Alex? A gente teve aí uma primeira quinzena com vendas fortes, né, na recuperação dos preços ali que a gente percebeu. O produtor voltou à ponta vendedora e acabou fechando mais volumes para a safra nova. Agora, nessa última semana, principalmente, a gente viu uma lentidão um pouco maior, principalmente porque o preço acabou recuando, né? Na semana passada, aí, quando a gente teve essas quedas maiores em Chicago, o preço recuou e o produtor voltou a se retrair, porque o produtor já viu o preço melhor ao longo do ano, então, naturalmente, ele tem menos necessidade de venda, ele acaba, quando o preço cai, ele acaba se retraindo, né? Mas eu acho que ele tem que ficar atento aí, porque principalmente para a safra nova ainda os preços são muito interessantes, né, Alex? E o mais importante para ele ficar atento porque nada garante, né, que os preços vão continuar elevados a partir da entrada da safra. Pelo contrário, se a gente olhar para uma sazonalidade de entrada de safra, ela é negativa para preços, naturalmente, né? E se for ainda mais uma safra grande, uma safra recorde, como a gente está esperando, essa sazonalidade pode pesar mais. Então é importante ele ficar atento, porque ainda os preços são bem remuneradores para eles, para os produtores. Então, quem avançou pouco nas vendas aí, a gente sempre lembra, né? A gente costuma dizer que tem dado certo o produtor entrar no plantio com 30% vendido e entrar na colheita ou colher com 50% vendido. Ele está na média aí uns 34% no Brasil, se não me engano. Então, ele pode avançar um pouco mais, porque a colheita não vai demorar muito para começar, né? Embora a gente já esteja recém esteja no plantio,
Em janeiro a gente já deve ter soja aí saindo do Mato Grosso, do Paraná, então isso já pode começar a pressionar o mercado. Muito bem. Agora, essa retração que você citou aí, é só para a safra nova? Tem essa postura também para a safra atual? Não, tem para as duas, né? Essa retração recente foi para as duas, mas o que chamou a atenção, principalmente na primeira quinzena ali de novembro, que eu comentei, foi o maior nível de vendas para a safra disponível. Né? O produtor aproveitando esses preços bem elevados que a gente chegou aí a ter na primeira quinzena e avançou mais em vendas de safra disponível. Né? Embora tenha avançado em safra nova também, mas avançou mais em vendas de safra disponível. Mas ele está atento, eu acho sim, né? Tanto que quando a gente tem esse movimento positivo no mercado, ele aparece, o produtor tem aparecido, e eu acho que ele tem que ficar atento e continuar aparecendo aí, porque os preços, como eu falei, continuam bem interessantes, tanto para a safra disponível como para a safra nova. Boa, Luiz. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, sempre pontuando aí fatores que justificam as variações dos preços, seja no mercado internacional, seja no mercado interno. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, abraço para você. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado aqui com a gente, Notícias Agrícolas, analisando o mercado, trazendo as perspectivas para a precificação da soja no Brasil e no mundo. Vamos ver os preços, vamos direto para a tela, mostrando para os senhores que a movimentação para a soja hoje encerrou de forma negativa, apesar de um início positivo. Janeiro perdeu mais 10,5 pontos, fechou aí a 12 dólares e 42 centos por bushel. O março, 12 dólares e 52 centos por bushel, perdendo também 10 pontos mais 25. O maio perdeu 11 pontos, a 12 dólares e 61 centos por bushel. E o julho, 12 dólares e 68 centos por bushel, queda de 10 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Milho também encerrando no vermelho. Mudou de lado também ao longo da sessão. Dezembro, 5 dólares e 82 centos por bushel, 4,75 de queda. Para março, 5 dólares e 83 centos por bushel, 8,75 de baixa. O maio, 5 dólares e 86 centos por bushel, 9 de baixa. E o julho, 5 dólares e 87 centos por bushel, 8,5 de recuo nas cotações. E para finalizar, temos também o trigo. Olha o trigo despencando hoje. Dezembro, 8 dólares e 7 centos por bushel, 18,5 de queda. Março, 8 dólares e 22 centos por bushel, 18 pontos de queda. Maio, 8 dólares e 28 centos por bushel, queda de 18 pontos também. E o julho fechou com baixa de 16 pontos mais 25, negociado a 8 dólares e 17 centos por bushel. São esses os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.